Hello guys, fala aí galerinha de Santa Maria, tudo bem? Sou o professor Júnior, vocês já me conhecem, sou professor de inglês do Fundamental 2 e hoje vocês terão a primeira videoaula de vocês que será exclusivamente para os oitavos A e B. Nessa videoaula nós vamos apresentar a diferença entre o Simple Past e o Past Continuous, além dos Comparative e Superlative. Essa videoaula é toda baseada em cima do livro de vocês. Coloquei aqui do lado todas as páginas que vocês vão estudar e vão fazer os exercícios em cima dessa aula. Espero que vocês aproveitem bastante e consigam fazer o exercício em casa, ok? Então vamos lá para a videoaula. Let's go! Quando usar o Simple Past e o Past Continuous? Essas são duas perguntas que muitos alunos de inglês fazem. Antes da gente entrar em detalhes de como se faz elas em inglês, a gente vai entrar e comparar no modo básico alguns exemplos em português. Assim a gente vê a diferença e pensa em momentos de como cada um deles é usado. Então eu vou dar aqui dois exemplos em português e na sequência eu vou explicar para vocês cada um deles, ok? Exemplo número 1. Eu lavei a louça ontem. Exemplo número 2. Eu estava lavando a louça quando o telefone tocou. A gente nota que na sentença número 1 a pessoa está se referindo a algo que aconteceu ontem. Logo a ação lavar louças foi iniciada e concluída. Além disso, essa é a única ação que me importa no momento da fala. Já na sentença número 2, a pessoa relata que estava fazendo algo, lavando a louça, quando outra ação ocorreu. O telefone tocou. Nós podemos criar vários outros exemplos em português e perceber isso. Mas na sequência eu vou passar um slide para vocês para a gente entender como é a formação deles em inglês e também como formamos a forma interrogativa e negativa. Prestem bem atenção para que a gente consiga fazer o exercício no livro. Check it out! Bom, gente, continuando com Simple Past e Past Continuous, coloquei para vocês uma coluna com tempo, com as formas afirmativas, negativas, interrogativas, advérbios e expressões usadas. Vou começar a ler do lado esquerdo para o direito, tá? Eu inicio pelo Simple Past, o Past Simple e o Past Continuous. Vou ler uma coluna de cada um e explicar para vocês o que está ocorrendo em cada frase. Primeiro, tense, Past Simple. I played football. I went to the cinema. Past Continuous. I was playing football. They were playing football. Na coluna do Simple Past, do Past Simple, eu joguei futebol e eu fui para o cinema, são frases que terminaram de imediato. Isso é, o Simple Past é tudo aquilo que ocorre no passado e que o efeito é imediato. Já no passado contínuo, como a gente nota abaixo, he was playing football, ele estava jogando futebol. A ação, embora tenha ocorrido no passado, ela estava em progresso, então não foi uma ação que ocorreu de imediato. Assim como a frase they were playing football, eles estavam jogando futebol, também foi uma ação no passado que estava em progresso. Negativo. Vamos lá, gente. Antes de eu ler a frase para vocês, a forma negativa do Simple Past, a gente perde essa regrinha do ed lá no verbinho, ó, no played. E o verbozinho went, que nós temos na segunda frase, na forma afirmativa, onde tem past simple, ele volta a ser go, tá? Então a gente agora vai usar o auxiliar did. Então fica assim, negativo. I did not or didn't play football. Eu não joguei futebol, tá? Então a forma negativa nós não usamos o verbo no passado, tá? Ele volta para o presente e nós usamos o auxiliar did seguido de not. Abaixo na coluna do past continuous, he was not playing football. Diferente do simple past, nós usamos o not para negar a frase, tá? Então, ele não estava jogando futebol. Abaixo também usamos a mesma regra, tá? Só é colocar o not depois do verbozinho were. Então fica they were ou they weren't playing football. Forma interrogativa, nós também usamos o did para o simple past e o past simple. Só que dessa vez o did vai para a frente do sujeito. Na frase I played football, que é a primeira afirmativa, na primeira coluna, nós agora voltamos o play para a forma no presente e colocamos o did na frente do sujeito eu, né? No caso é I. Então a interrogativa fica did I play football? Did I play football? Did I go to the cinema? Notem que aquela palavrinha went, lá na primeira coluna afirmativa do Simple Past, ele voltou a ser go, tá?
Para a gente saber o que significa, é só olhar a tabelinha que vocês têm no livro, tá bom? Então, go é ir, went é foi, tá bom? Então, did they go to the cinema? Significa, eu fui para o cinema. E o past continuous, a forma interrogativa, é só inverter a ordem do sujeito com o verbo. No verbo, no caso, é was ou were. Was é W-A-S e were é W-E-R-E. Tá? Então, a frase no past continuous, na interrogativa, fica was he intelligent? Ele era inteligente? Were they intelligent? Eles eram inteligentes? Os advérbios e expressões na última coluna são yesterday, que é ontem, last, they, month. Então nós usamos esses advérbios para indicar o simple past, que é ontem, semana passada, mês passado. Tá? E no past continuous nós usamos o at, que é na hora, tá? While, enquanto, e as, que significa quando, tá? Ok? E embaixo nós temos duas importantes informações. Don't forget the auxiliar in the past simple, que é o did. Não, nunca esqueçam disso, tá? O auxiliar no simple past é o did, tá? Na forma interrogativa ele vem na frente do sujeito, na forma negativa ele vem depois do sujeito, acompanhado de not. E don't forget the verb to be in the past continuous, was e were. No past continuous, os verbos auxiliares, no caso, são was e were, tá? Então, was e were são usados no past simple. Vamos para a próxima parte agora. Let's go! Para a gente encerrar esse assunto do simple past, eu coloquei aqui do lado para vocês um exemplo bem simples de como é que a gente usa esse tempo, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui uma frase na forma afirmativa, interrogativa e negativa. Essas são as mesmas frases, ok? Só que a diferença entre elas é bem notória, tá? Na primeira nós temos he went to the cinema. Ele foi para o cinema, tá? Went é o passado do verbo go, tá, gente? Então, a gente está falando de passado simples, então nós usamos o verbo no passado. Lembrando que todos os verbos em inglês conjugados no passado, eles servem para todos os pronomes, tá? Então, a gente não conjuga verbo em inglês no passado, ok? Então, went serve para eu, para você, para ele, para nós, tanto faz, tá bom? He went to the cinema. Ele foi para o cinema. Olha só a forma interrogativa. O went se transforma em go. Então, a gente só usa o went quando a gente forma a frase afirmativa. A frase negativa, interrogativa, a gente aplica o did nas frases, tá? Na interrogativa, nós colocamos o did na frente do sujeito da frase. Então, fica, did he go to the cinema? Isso também serve para todos os pronomes, não importa qual seja, tá bom? Então, did sempre vai vir antes do sujeito da frase. Did he go to the cinema? Significa ele foi para o cinema, tá? Não precisamos mais usar o verbo went, tá? A forma do verbo go no passado. Nós usamos sempre agora go na forma interrogativa, também na forma negativa. He did not or didn't go to the cinema. Ele não foi para o cinema. Também aplicamos o did, só que dessa vez ele ficou depois do sujeito da frase, ok? Então é muito simples, gente. Forma afirmativa nós usamos sujeito mais um verbo no passado. Na forma interrogativa usamos did mais o sujeito mais o verbo no presente. E a forma negativa nós usamos sujeito mais o did not mais o verbo também no presente, ok? Vamos lá para o past continuous agora. Let's go! O past continuous é mais fácil de ser utilizado porque ele não necessita de nenhum auxiliar, como no passado simples. E também ele não tem alteração de verbos como tem passado simples nas formas negativas e interrogativas. Só alguma inversão de verbo com sujeito e o acréscimo do not. Coloquei aqui do lado 3 frases para vocês, tá? Eu circulei os sujeitos das frases, sublinhei de azul os verbos e sublinhei de vermelho os verbos que têm ing, ok? A primeira frase é They were dancing when the phone rang. Eles estavam dançando quando o telefone tocou. Forma afirmativa. Segunda frase, they were not or weren't drinking. Eles não estavam bebendo, forma negativa. E forma interrogativa, were they dancing? Were they dancing? Eles estavam dançando. Olha só como é bem simples de formar esse tempo, tá? Então, no primeiro nós temos sujeito mais verbo to be no passado. Como é que se usa esse verbo to be no passado? Olha aqui, ó. Coloquei aqui para vocês, ó. Were se usa com você, com nós e com eles, tá? Então, eles é o were, ok? Então, tá bem facinho, tá? Aqui vocês também têm no livro anotadozinho, tá bom? E aqui, ó,
nós temos a forma negativa. É só colocar o not depois do were, tá? É claro, algumas frases vão vir com o was, tá, gente? Was se usa com eu, ele, ela ou pronome neutro it, tá? Também vocês aprenderam isso na sala de aula. E nós temos a forma interrogativa, que é muito mais fácil. É só inverter a ordem do sujeito com o verbo. Were they dancing? Então fica desse jeito, tá? Porque esses verbos têm ing no final, tá? É o gerúndio deles, é o ando, endo e indo do português, tá? Em inglês eles não têm ando, endo e indo, eles escrevem ing no final. Coloquei aqui do lado, ó, para vocês darem uma olhadinha. Ó. Nós temos dance, todos os verbos em inglês, quando terminam com a letra E, nós retiramos o E e colocamos ing, tá? Vocês aprenderam essa regrinha, então vocês já sabem. Work, working, play, playing, stop, stopping. Tem aquela regrinha também que é do monossílabo, que eu ensinei para vocês, não é terminado em CVC. A gente dobra a última letra, tá? Ensinei alguns para vocês na sala e vocês sabem. Vamos pro próximo passo agora, tá? Para a gente encerrar a aula. Let's go! Comparative e superlatives. Primeiramente, eu vou falar dos comparatives, que eles servem para a gente comparar duas coisas ou pessoas. Fiz uma tabelinha aqui atrás para vocês para explicar como é que a gente usa cada um, tá? Coloquei também a explicação acima em inglês. Vou ler todos eles e vou explicando na medida, tá bom? Vamos lá. To compare two things or two people, we use the comparative form. Para comparar duas coisas ou pessoas, nós usamos a forma do comparativo. Primeiro, quando o adjetivo é curto, tá? Short é curto, a gente coloca um ER ao final dele, tá bom? Old é velho, long é longo, comprido, e young é jovem. Então fica mais velho, mais longo e mais jovem, tá? Então, se eu quiser comparar duas coisas, por exemplo, eu uso, no caso, o ER ao final dessas palavrinhas, ok? Então, fica o mais velho que, mais longo que e mais jovem que, tá bom? Quando o adjetivo é longo, nós usamos o more antes dele. More significa mais, tá, gente? Então, more, a gente coloca o adjetivo depois. Realistic, more realistic, mais realista. More accurate, mais exato, tá? Fui olhar a coisinha aqui. More vivid, mais vívido, tá? Então, mais claro no caso, ok? E os irregulares, a gente não aplica nenhum tipo de regra, tá bom? Então, eles mudam totalmente a diferença da palavra, tá? Então, a palavra se torna totalmente outra. Ela fica diferente. Deixa eu afastar aqui um pouco. Os irregulares, good, que é bom, vira better, better, good é bom e better é melhor que, tá? Fazendo comparação no caso, ok? Nós temos bad, vira o horse, cuidado com essa palavra, muito parecida com cavalo, mas não é, tá? Ruim, mais ruim, tá? Nós usamos than também para fazer a comparação. E far, que significa longe, ela vira further, further, tá? Então vira o mais longe, tá? Também nós usamos o than depois, tá? Mais longe que, mais ruim que, e o melhor que, no caso o better, ok? A gente agora vai para o superlativo, tá? Comparativo é esse daqui, basicamente, tá bom? O superlativo é um pouquinho diferente, mas também não é tão complicado assim. Vamos lá, let's go. Superlativo. Superlativos servem para a gente comparar algo ou alguém pertencente a um grupo. Fiz uma tabela aqui também para explicar direitinho como é que funciona, tá? Vou começar a ler e espero que vocês me acompanhem com atenção, ok? To compare something or someone to the group it belongs to, we use the superlative. Bom, para comparar algo ou alguém que pertence a um grupo, nós usamos superlativo. Diferente do comparativo, superlativo, quando o adjetivo é curto, ele termina com est, tá? Então, safe, que é seguro, vira the safest, o mais seguro. Lembre-se, eu estou comparando alguma coisa com alguma coisa, tá bom? Então, a pessoa. Então, o mais seguro é the safest, ok? Long, longest. Comprido ou longo, mais longo, tá? Quando o adjetivo é longo, nós usamos o most antes, tá? Awarded, the most awarded, significa premiado, tá bom? Premiado mais premiado. The most well known, o mais bem conhecido. The most dangerous, mais perigoso.
Aqui do lado nós temos irregulares também, tá? O superlativo tem irregular. Good, the best, good é bom, the best é o melhor, fazendo comparação de coisa ou de um certo grupo, tá? Bad, the worst, worst, ruim, o mais ruim. Far, the furthest, far é longe e the furthest é o mais longe, ok? Pessoal, e aqui termina a nossa aula do oitavo A e B. Espero que vocês tenham aproveitado e espero que vocês tenham anotado também as páginas do livro que eu coloquei no começo desse vídeo, tá? Lembrando que os próximos vídeos serão publicados na página da escola. Aproveitem bem, não saiam de casa, tá? Take care, bye bye, see you!